Olha aí, pessoal, estamos aqui mais no nosso podcast, beleza? Querendo que o pessoal faça aí, siga a gente aí no podcast. Eu acho que até hoje não seguiu nenhum. Minha mãe, pelo amor de Deus, entra aí no podcast, dá uma força pra gente, beleza? Só pra gente ficar alegre. Mas aqui a gente tá aqui, ó. Primeiro, porque a doutora Ariane aqui tá voltando aqui, viu, doutora Ariane? Porque tem algumas perguntas aqui relacionadas a direito previdenciário. E estamos aqui também com a grande figura que eu gosto, amigo meu, beleza? Até chamei ele para amanhã, a gente está assando uma carninha, né? Que é o vereador Panda também, que está aqui para a gente responder algumas perguntas nossas, falar sobre essa questão da política nacional, sobre a Aparecida, sobre como é que a gente enxerga hoje a Aparecida dentro do cenário nacional. Afinal de contas, hoje a Aparecida é um município muito importante para o estado de Goiás e, sem dúvida nenhuma, para o Brasil, tá? Mas antes disso, doutora Ariane, a melhor advogada previdenciária, não? Do Brasil, quiçás do universo, beleza? Doutora, é o seguinte, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Passaram algumas perguntas para a gente fazer, eu acho que eu já vou começar com as perguntas já, vamos perder tempo. Várias pessoas, acho que foi só uma, nosso podcast está bombando, já tem 3 pessoas, beleza? Eu acho que a mesma mandou todas essas perguntas. Todas as dúvidas. Todas as dúvidas que ela tinha da família inteira. E aí, doutora, quero fazer algumas perguntas para você, que a última vez que a senhora veio aqui foi falando sobre direito previdenciário, que a senhora é especialista. Eu pensei assim, vamos voltar, vamos tirar a dúvida dessa população. E algumas perguntas, as perguntas, por exemplo, que fizeram, uma delas, doutora, foi o seguinte, a pessoa que está recolhendo o INSS, e aí ela pagou a mais, né? Por exemplo, ela deveria pagar só aquele tanto para receber, sei lá, R$2.000, R$3.000 por mês, e ela começou a pagar a mais do que isso, certo? Como é que ela faz para receber esse dinheiro de volta? Certo. No caso, você fala que ela fez contribuição errada? Não, ela está pagando a mais. Então, vamos supor, ela não precisava... Eu fui professor há 25 anos, vou dar um exemplo. Então, às vezes eu trabalhava 5 escolas diferentes. Certo. E eu recolhia acima do teto. Acima do... entendi. Entendeu? E eu não estou afim de recolher acima do teto. Ou então eu paguei a mais do que eu devia e eu quero esse dinheiro de volta. Tem jeito, doutora? Sim, existe a possibilidade de pedir a restituição, mas aí já não é junto ao INSS, é junto à Receita Federal, o que foi pago além do teto previdenciário. Porque que a lei fala? Que a gente pode recolher entre alguns parâmetros, que é o salário mínimo, então ninguém pode recolher abaixo do salário mínimo, nem acima do teto previdenciário. Então a pessoa pede para a Receita Federal? Sim, ela faz um requerimento junto à Receita Federal, para poder fazer a devolução desses valores. Outra coisa interessante que a pessoa pode fazer, em vez disso, que o INSS disponibilizou há pouco tempo, é fazer transferência desse saldo para outro mês que ela não tenha atingido o teto previdenciário. Aí, caso, vamos supor, esse mês eu paguei inferior, mas eu tenho no mês anterior sobrando o meu recolhimento, para que eu mantenha a minha média ali no teto, eu posso pegar de um mês e fazer chamar acerto de vínculos e remunerações. Transferir de um vínculo para o outro para eu poder ajustar ali os meus recolhimentos. E não ter a necessidade de pedir essa devolução de valores para a Receita Federal. Ô Panda, já que o assunto aqui é INSS, Panda, nós estamos aqui no município de Aparecida, quem tiver vendo a gente do Brasil inteiro, uma cidade pareada com Goiânia, né? Para vocês que não conhecem, muito tempo falava que aqui era uma cidade dormitório apenas, que todo mundo só vinha para dormir, e hoje Aparecida é um dos principais polos econômicos do estado. Nós transferimos esse título para Goiânia. É mesmo, concordo com você. Sentimos isso no trânsito. Porque hoje nós temos polo industrial e Goiânia não se industrializou, né? Isso, e parece que é um dos maiores PIBs que hoje... PIB. Obrigado, porque... hoje do estado, é isso? Hoje a gente encaminha para ser o segundo PIB do estado de Goiás. Nós já somos a segunda maior cidade, número de habitantes, já desde o último IBGE, mas agora a gente encaminha a passos largos para passar Anápolis com relação ao PIB. Mas, no caso, o PIB total. O PIB per capita, Anápolis ainda está bastante à frente. O que é um PIB per capita? Explica pra gente. O PIB per capita é o PIB por cidadão, né? Então, ou seja, o cidadão de Anápolis, a quantidade de moradores
dividido por toda a arrecadação, toda a riqueza, nós temos hoje ainda em Anápolis, eu não tenho aqui agora os números, mas nós temos ainda um percentual por cada cidadão muito maior do que o de Aparecida. Mas isso quer dizer que nós temos uma riqueza mais concentrada em Anápolis também. Então quer dizer que a pobreza em Anápolis seria maior que em Aparecida, é isso? Ou eu estou falando Seria besteira? menor. Desculpa, eu encontrei. Seria menor. E hoje nós temos a miserabilidade, a pobreza em Aparecida seria maior. Nós temos uma riqueza mais dividida em Aparecida. Então nós temos uma produção grande de riqueza, mas ela é dividida por um número de cidadãos maior. E também, no final, nós temos um cômputo menor de condição para cada cidadão. Agora, Anápolis não investiu nos últimos anos o que a gente tem investido com os polos industriais. Então nós temos aí agora um novo polo industrial que tá sendo remodelado, porque derrubou lá o presídio, né? Na verdade, a casa de prisão provisória, ali onde fica o pessoal do semiaberto, e ali está sendo construído novas unidades. Então a Anápolis meio que parou com novos polos industriais e a Aparecida continua evoluindo. Então, quer dizer que no futuro a gente pode passar, inclusive, o PIB per capita de Anápolis. Panda, deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém querer, por exemplo, ter um lote, como é que é isso? Você ganha o lote da prefeitura para montar uma indústria? Você dá um dinheiro? Você pede para a Câmara Municipal? O empresário que está me vendo agora, o industrial, ele quer trazer a indústria dele para Aparecida. Como é que ele faz? Ele entra em contato com a prefeitura dá um terreno para ele ou ele faz um negócio? Como é que é isso? Alessandro, hoje nós já temos uma fila de centenas de empresas que já apresentaram todos os documentos necessários, abriram o processo para participar desses processos seletivos que acontecem nos polos industriais. Logicamente que a regra para esse novo polo industrial não foi ainda totalmente definida, mas ela deve ser definida pelo parâmetro de quantos empregos serão gerados, né, pelo parâmetro do potencial de cada empresa. E antigamente era como? Por exemplo, se eu quisesse um terreno, como é que eu faria? Da mesma forma, eu não sei exatamente como foi o processo na época do Ademir, que foi o prefeito que iniciou essa industrialização de Aparecida, mas pode ter sido um processo parecido. Logicamente que nós tínhamos uma facilidade maior no passado. Porque tinha menos gente. E nós lançamos vários polos ao mesmo tempo, uma área gigante de polos. Agora nós estamos falando de um polo menor, que vai ser lançado, e nós temos muito mais empresas, muito mais CNPJs ativos em Aparecida. Ô, Pano, aproveitando aqui que nós estamos com Tem regras, inclusive algumas dessas regras é a história da empresa com a cidade de Aparecida. É uma das regras. Não quer dizer que empresas que possam gerar muito emprego e que venham de fora também não possam ter acesso a esses espaços. O Pana, aproveitando que estamos com a doutora Ariane, que é especialista em direito previdenciário, aqui em Aparecida nós estamos com 2 agências do INSS. Uma está funcionando, a dos Girassóis, e a outra está fechada. Você que está lá na Câmara, não sei se você já... Parece que a OAB... Não é, doutora? Não teve isso? A OAB está querendo abrir a outra. Como é que é isso? A OAB fez, por meio da comissão, tanto estadual quanto nacional, fez a solicitação para que o INSS tome medidas para a reabertura da agência, que está fechada já há 4, 5 anos, se eu não me engano. Mas o Lula acabou de cortar agora, parece que 2 milhões... Olha, não estou falando bem, não estou falando mal, porque hoje em dia você falou qualquer coisa, o povo já começa a bater em você. Eu estou falando bem, estou falando mal, estou falando o que está acontecendo. O Lula parece que cortou algo em torno de 2 milhões ou 2 bilhões, eu não tenho, acho que é bilhões, inclusive, do INSS. Então, uma perspectiva de abrir 2 agências, porque, né, vereador, a segunda maior população de Goiás, com uma agência só do INSS e outra fechada... O que o senhor acha disso? O senhor acha que... O problema do INSS ele não é de uma cidade, ele é um problema do Brasil como um todo. Infelizmente, todos os últimos governos não conseguiram avançar sobre esse ponto. E no último governo, o governo Bolsonaro, nós chegamos ao sucateamento total do INSS. Foi quando, inclusive, a gente teve o fechamento dessa agência. Nós temos aí algumas regras, apesar de que eu não concorde, mas algumas regras hoje de obrigatoriedade de cortar recursos, né, por conta do novo arcabouço fiscal que foi aprovado,
que de progressista não tem nada, mas esses recursos podem sim ter sido cortados. A Aparecida precisa de uma agência nova, inclusive já está lá o espaço. Inclusive ela está localizada em uma das regionais da cidade, visto que agora a gente abriu ali na regional central, a outra regional da cidade, essa regional aqui próximo ao Buriti Shopping, e ainda precisaria de uma terceira. Agora, o problema da INSS precisa ser resolvido a nível de Brasil, porque não dá mais, é lógico, isso é um processo de tempo, mas não dá mais para ser tão moroso o processo, ser tão dificultoso, né? Você não conseguir de fato ter o acesso à aposentadoria, você tem um problema e encosta, o tempo que você leva para receber faz com que às vezes você queira trabalhar com a perna quebrada para continuar cumprindo com as despesas que são mensais. Hoje a INSS leva aí em torno de 3 a 4 meses, quando há boa vontade para poder pagar aquele trabalhador que precisa se ausentar do serviço por auxílio-doença, uma coisa que é temporária. Porque, inclusive, né, doutora, que a sua área parece que tem uma coisa chamada limbo previdenciário, que é ele nem vai estar recebendo da empresa e ele nem recebe do INSS. Às vezes o trabalhador fica aí 3 meses, é isso? Agora nós estamos aqui em setembro, né? Isso. Para que as perícias que estão sendo agendadas hoje, elas estão aqui na cidade de Aparecida de Goiânia, elas estão para janeiro de 2024. Quer dizer, então, que esse trabalhador ele vai ficar de hoje até janeiro de 2024 sem receber nada, nem da empresa, nem do INSS, até passar pela perícia administrativa, que pode, inclusive, negar o benefício e a pessoa ter aguardado todo esse período sem efetivamente conseguir receber o benefício. Então, isso é uma deficiência muito grande. E, assim, falando... Isso é desumano. Isso. E, assim, falando especificamente a nível de problema de Aparecida de Goiânia, apesar da gente ter só uma agência que tem vários consultórios, que deveriam ter vários médicos ali lotados, os médicos eles não comparecem às perícias. Quando comparecem, remarcam. Então, assim, infelizmente a gente vê uma falta de compromisso, os médicos não querem trabalhar na agência, não querem se deslocar, porque se trata de um bairro periférico, fora do centro até de Aparecida, né? E aí a gente tem esse grande problema, que além da demora, a pessoa às vezes ainda chega lá em janeiro, após ter esperado 4, 5 meses para sua perícia, e o médico não comparece à perícia, injustificadamente. Alessandro, Pois não, Padre. Meu amigo, inclusive, a gente já começou falando dos assuntos, mas agradecer pelo convite de estar aqui no podcast. Eu que agradeço. E dizer o seguinte, o governo Lula tem aí 9 meses, a gente estava até conversando aqui antes de iniciar o podcast, mas uma série de desafios. Porque, na verdade, nós tivemos algo que se assemelha a um desgoverno, né? Nós tínhamos um presidente que trabalhava contra o seu próprio governo, que durante uma pandemia falava para as pessoas não se vacinarem, falava para as pessoas não cumprirem o isolamento social, ou seja, trabalhava contra as políticas sanitárias do seu próprio governo. E com isso causou a morte de tanta gente e o genocídio da nossa população. Parece que na época o próprio pai do prefeito da época, que era o Gustavo, veio a óbito por causa de Covid, não foi isso? Foi, o Léo, o Maguito, nós perdemos o Maguito. Nós perdemos muitos aparecidenses ou pessoas que fizeram muito por Aparecida nessa pandemia. Panda, você sabe o número das classes sociais aqui em Aparecida? Assim, o pessoal que está ali na classe C e D, os miseráveis, você sabe mais ou menos? Não sei, que eu nem tinha... Na verdade, nós estamos muito desatualizados com essas informações, né? Nós tivemos agora o último relatório do IBGE, inclusive isso, o último desgoverno não fez nenhum tipo de pesquisa. Então, assim, são dados totalmente desatualizados. O que eu queria fazer o complemento aqui, Alessandro? Pois não. Então, nós temos 9 meses de um novo governo para reconstruir um país inteiro. Eu até acho que está andando numa toada interessante. Eu acho que o progresso tem até sido, de certa forma, satisfatório. E, é lógico, tem muitas debilidades ainda e vão existir, mesmo quando o governo findar, porque o prazo de 4 anos não é um prazo necessário para se planejar, executar e fazer com que tudo mude. Mas nós precisamos melhorar a situação do INSS. Até porque essa situação, esse problema ele já vem de outros governos. Inclusive, governos que tinham o mesmo presidente. O Lula foi presidente 2 vezes, a Dilma foi presidente 2, depois sofreu o golpe. Lógico, houveram melhoras, houveram evoluções temporárias que não se sustentaram.
que num momento onde de volta vem a política do sucateamento, a gente teve um sucateamento muito rápido. Então o INSS precisa, não só em Aparecida, no Brasil inteiro, de uma solução, porque é desumana, a palavra é essa, não tem outra palavra. Eu vou dar um exemplo da minha sogra. Minha sogra trabalha no Fujioka, né? Ela faz a limpeza lá no Fujioka e ela precisou fazer um tratamento, está fazendo um tratamento na coluna, de escoliose, eu não sei exatamente quais são vários CIDs, mas ela ficou aí 4 meses, quase 5 meses sem receber. E assim, que é o limbo previdenciário? Que é o limbo previdenciário, que agora, como a doutora Irene acabou de falar, quem está precisando do INSS agora está marcando para janeiro. E em janeiro ainda não resolve, ainda vai mais lá um mês, se der alguma coisa errada, mais 2 meses, 3 meses. Então, a pessoa precisa do recurso para pagar as contas do mês. Como é que ela vai esperar 6 meses dentro de casa? E na grande parte desses casos, nós estamos falando de pessoas que sobrevivem com um salário mínimo que não traz a dignidade necessária e que não vão conseguir custear sequer os alimentos. Então a gente gera um problema social gigante. Então esse é um grande desafio que até mesmo para os programas de combate à fome, que foi muito dito na eleição do Lula e tem se melhorado muita coisa, mas isso até mesmo para a gente poder reduzir essa situação de fome e miserabilidade imediata, seria uma grande atitude. Agora, como fazer? Não é algo simples. No caso, hoje, antes de vir para cá, eu estava vendo a notícia que o governo ele autorizou a contratação de 250 técnicos analistas do INSS, já aprovados em concurso, e que eles já vão agendar o curso para esses técnicos, né? E aí, logo em seguida, já serão distribuídos entre as agências. Então, eu imagino que isso aí vai dar uma acelerada na questão do auxílio doença documental, que a gente havia comentado. O que é o auxílio doença documental? É quando eu não agendo uma perícia presencial na agência do INSS, eu faço o requerimento mediante documentos. Eu apresento os documentos médicos junto à plataforma do meu INSS e aí esses documentos vão ser analisados, deveria ser pelo médico, mas eu entendo que estão sendo analisados não somente por médicos, mas por analistas. E aí eles concedem o benefício sem a perícia presencial. Existe uma perícia virtual, vamos dizer assim. Lógico que tem que ter os requisitos, né? Ter a quantidade de dias de afastamento, não pode ser superior a 180 dias, não permite prorrogação, mas é um avanço que o governo ele vem tentando para poder diminuir a fila gigantesca que existe no INSS hoje. Essa fila tem qual o número, a senhora sabe? Total, 3 milhões. Agora eu não sei te precisar. São 3 Goiânias, então. 3 milhões de requerimentos. Aí nós temos aí aposentadorias, auxílios doenças, cópias de processo de benefício, vários tipos de requerimento que estão na fila de análise. Na minha opinião, é uma ridicularidade a perícia médica para o auxílio doença temporário. Por quê? Porque, primeiro, para a pessoa chegar a requerer esse benefício, ela já teve que ter esse requerimento feito por uma empresa. Ali tem uma série de documentos que não se faz, não tem como maquiar esses documentos. Você tem que ter ali o profissional médico colocando ali também o seu carimbo, o CID, todas as informações, um relatório, comprovações de exame, toda essa coisa. Por que não transforma esse benefício em automático, que resolveria esse problema, e as perícias ficariam só dos documentos e aqueles que tivessem, talvez, dando golpe, né, apresentando documentação errônea, depois fossem punidos, né, e tivessem de devolver. Essa era uma forma de resolver o problema. Doutor, né? Seria isso? A senhora que é especialista na área? Eu acho que, assim, lógico que quando você vem com um atestado do médico idôneo e o INSS não aceita, é uma revolta, tanto quando acontece isso na via administrativa quanto na via judicial, porque a gente passa por isso. O INSS ele tem a palavra final, eu posso ter ali 5, 10 médicos falando que eu estou incapaz, e se o médico perito do INSS entender que a pessoa não está incapaz, ela não vai conceder o benefício. Então, assim, eu não sei se seria a forma correta, mas assim, vamos supor, hoje nós temos o SUS. Então, aquele médico ali do SUS, ele é um profissional idôneo, ele está ali, né, não está ganhando nenhuma renda, então eu acho que às vezes, se a gente tivesse esse tipo de atitude em relação, pelo menos, aos atestados do SUS, porque relatório médico particular é mais complicado, tem uma veracidade. E tem um valor, né, também, né? Mas, assim,
Eu acho extremamente desumano, né? Realmente ter a necessidade de passar por a perícia uma vez que você já tem toda a documentação. Lógico que a gente tem várias pessoas que fazem requerimento sem documento, né? Vamos supor, eu pago como autônoma, então não tenho o afastamento da empresa, ou às vezes eu só tenho o exame, eu não tenho o atestado médico, aí eu preciso de uma perícia presencial para o médico ele me avaliar. De criar essas regras, né? Então, sim, mas isso aí depende tudo de legislação. Pois porque a lei, do jeito que ela está hoje, ela não permite isso. Fazendo uma provocação aqui, Pana. Primeiro, você hoje é situação ou oposição à Prefeitura de Aparecida? Como é que você está aqui? Hoje, assim, eu diferencio muito o mandato e a nossa disposição enquanto partido. No mandato e no partido, nós temos colaborado com a gestão, certo? E não só de hoje, nós temos colaborado desde a entrada do Maguito, desde a vinda do Maguito para Aparecida. E agora, enquanto mandato, nós temos algumas independências. E de fato, quando se trata dos direitos dos servidores, a gente sempre faz um diálogo profícuo. Quando se trata dos direitos da educação, da saúde, nós temos ainda algumas dificuldades em algumas tratativas. Essa semana nós tivemos um projeto polêmico lá da GCM, onde não havia um acordo, mas que a gente conseguiu atender... O que é GCM? A Guarda Civil Municipal. Ok. Mas que a gente conseguiu atender com o que estava tratado, com o que foi organizado de forma coletiva, com o que foi apresentado de forma coletiva. E eu acho que é isso. Eu acho que o mandato, você tem que agir mediante cada projeto, mediante cada responsabilidade, de acordo com o que você acredita. É isso que eu faço desde o início. Eu vou tentar então colocar vocês dois para brigarem agora. Agora tem uma coisa interessante, Alessandro. Você acredita e tem um viés do seu mandato, mas você pode a todo momento dialogar para buscar construir soluções. Então, não é só fazer a crítica, é buscar a solução para resolver o problema de fato. Porque senão a gente fica só no campo do debate, da teoria, e na realidade a gente não leva nada de prático. E eu acho isso importante, eu acho que o político tem que ter responsabilidade. No caso da doutora aqui, ela mexe com direito previdenciário e ela está diretamente relacionado à questão médica, porque precisa de relatório, precisa de atestado, né? Como é que a senhora está avaliando? Por exemplo, não, vou passar para o Panda, vou deixar a provocação para você, eu vou tentar ver se eu faço vocês dois brigar, porque senão não tem pop, podcast tem que ter briga. Como é que está a situação de hospitais, médicos, a área de saúde de Aparecida? Como é que você está vendo? Está tendo médico? Parece que teve um problema agora com a maternidade. Não teve um problema agora? Tem as maternidades de Goiânia, né? Não, mas teve agora de Aparecida também, uns 5, 6 meses atrás. De Aparecida nós tivemos um enfrentamento no ano passado, porque queria se fechar a maternidade pública. Isso. Era uma decisão da Secretaria de Saúde e nós fizemos o enfrentamento a isso. Você na Câmara... Eu fui um dos vereadores, eu não me lembro quem eram os outros, mas o sindicato, juntamente com o sindicato, juntamente com os servidores, porque a gente entende que, por mais que você tenha contrato e você vai fazer os partos com a maternidade particular, você precisa manter a maternidade pública, porque o correto é que ela fosse somente pública. Mas se você não tem capacidade de atendimento só na maternidade pública, você pode estender isso, mas não é fechando na maternidade pública. É porque, na verdade, nós temos uma maternidade aqui, que ela não atende, na verdade ela não foi inclusive construída para ser maternidade. É um prédio antigo, pequeno, abafado. Qual que é o nome? É a maternidade Marlene Teixeira, na Vila Brasília. Você sabe a capacidade dela? Não. A capacidade é muito pequena. Lá, para você ter uma ideia, nós tínhamos anteriormente a essas crises que aconteceram, 12 leitos. Aí se construiu mais 12 leitos. Só 12 leitos? Só tinha 12 leitos. Para Aparecida. E aí passou a ser 24 leitos. Ou seja, não atende nem perto da quantidade de nascimentos que nós temos. Qual a população de Aparecida, vereador? A população de Aparecida hoje, 600 mil habitantes. Eu continuo tratando 600 mil habitantes, mas o censo não conseguiu chegar a esse número. Eu acho que é muito mais. Mas eu, inclusive, acho que é até mais. Mas nós tivemos algumas dificuldades com o censo, nem todas as casas foram entrevistadas. Então eu fico ainda com o último dado. Mas 600 mil pessoas e 24
leitos? Na realidade, nós temos até um discurso. Quase ninguém nasceu em Aparecida, justamente por isso. Porque sempre a maternidade, antes não tinha, na minha época, por exemplo, eu nasci em 84, nós não tínhamos maternidade. O Gustavo, que foi prefeito de Aparecida, não nasceu em Aparecida. A maioria das pessoas não nasceram porque não tinha maternidades na cidade, nem particulares e nem maternidade pública. E aí foi feita essa maternidade, uma maternidade muito aquém do que a gente precisa, e aí a gente usa a rede conveniada. Então, esse problema das maternidades de Goiânia afeta em cheio a Aparecida, porque hoje a gente utiliza, através do sistema SUS, a rede conveniada de Goiânia. Eu tenho uma crítica eu quero ouvir a doutora Ariane também, porque ela está diretamente relacionada a esse problema. Porque eu imagino que, como advogada previdenciária, a falta de advogados, a falta de médicos públicos afeta também o seu serviço, porque eu acho que essa população não ia ter dinheiro para pagar um médico particular. Né? Concorda comigo? Né? Eu queria ver qual a opinião que a senhora tem, por exemplo, o que a senhora acha se a senhora sente na profissão da senhora essa questão da saúde pública aqui em Aparecida. E eu vou voltar essa pergunta para o Panda, não vai ficar no muro, vai sair do muro, para a gente saber se realmente a Aparecida, como Goiás de uma forma inteira, quais são os problemas na área de saúde aqui. E o que a gente pode fazer, inclusive, para melhorar isso? Então, assim, a Aparecida, eu entendo que ela, na questão da maternidade, às vezes até não, mas a Aparecida, ela tem uma rede de atendimento até melhor que em Goiânia. Eu Sério? tenho esse sentimento em relação aos meus clientes. A gente percebe, porque... Eu não pensava que não. Não, Goiânia, infelizmente, porque ela atende, por exemplo, eu sou da cidade de Goiás, né? Aí eu vejo lá na cidade de Goiás que realmente, por exemplo, não tem maternidade em Doutora, Goiás. desculpa, deixa eu explicar para quem é fora de Goiás, é o seguinte. Goiás, gente, deixa eu explicar. A antiga capital de Goiás era Vila Boa, é isso? Era Tem Goiás, problema, né? Era Goiás. Era Goiás. Não, porque tem um problema de Goiás, né? Parece que não pode chamar Vila Boa. Enfim, a antiga capital era Goiás e a gente chama Goiás, quando a gente fala cidade de Goiás, é uma cidade que fica quantos quilômetros daqui? De Goiânia? 124. É uma outra cidade, não é isso? Que não pode chamar de Goiás velho, aí dá Isso, problema. é isso que eu tava tentando. É velho mesmo, não tem nenhum problema. Inclusive, eu adoro lá porque é velho. O que a senhora coloca? Então, a Goiânia, ela sofre muito, isso é uma leitura que eu faço, tá, gente? Uma opinião pessoal minha. Goiânia, ela sofre muito com essa questão de ter que atender todas as outras cidades que não têm estrutura. Entendi. E tanto Anápolis, imagino que também sofra da mesma forma, não tem uma vivência de Anápolis. Então, Goiânia, ela recebe tanto o Aparecido, por exemplo, maternidade, recebe lá a cidade de Goiás, maternidade, que não tem, recebe exames de alta complexidade, que a cidade de Goiás... Goiás também não tem maternidade? Não. Mas o governo não fica lá um tempo, acho que tem umas datas que o Então, governo... ele tem um hospital público lá, mas ele é um hospital público, ele atende os nascimentos, mas ele não é uma maternidade. Okay. Então, a gente, por exemplo, eu tenho várias pessoas da minha família que vieram ter filhos aqui em Goiânia porque... Né, é muito melhor, muito mais bem assistido. Utilizam também a rede E, Panda, e você como vereador, então como é que a gente melhora isso? Mas vamos lá. Não tem muro, nós temos uma série de debilidades na saúde pública em Aparecida, no Brasil nem se diga, né? Em Goiânia, inclusive hoje, tem muito mais. Vou te dar um número do CAIS, do nosso CAIS aqui do Nova Era, muito próximo aqui do podcast. O CAIS do Nova Era... Nova Era é um setor aqui da região. O Nova Era é um setor aqui, tem gente que o não setor conhece. que faz a divisa, o CAIS é do lado do terminal do Cruzeiro do Sul, exatamente na divisa com Goiânia. O CAIS atende 60% da demanda de pacientes de Goiânia. Isso que eu ia falar. 40% da população que é atendida no CAIS Nova Era é de Aparecida. Ou seja, o grande público do CAIS Nova Era são as pessoas de Goiânia. Mas por que as pessoas de Goiânia procuram o CAIS Nova Era? E olha que o CAIS Nova Era não é uma referência, porque é uma unidade antiga, é uma unidade que não tem, inclusive, tentou se reformar, não deu certo. Está passando por reforma. Está passando por uma reforma agora, vai até mudar. Não vai ser mais um centro de emergência, porque mesmo que seja feita uma reforma, não tem essa capacidade. Goiânia, hoje, tem muitos poucos CAIS, poucas UPAs, estou falando de atendimento de urgência. Então, o atendimento de urgência de Goiânia é horrível. Falta médico sempre, não é que falta de vez em quando, falta sempre. Isso vem desde a última gestão do Iris. E não mudou. Então, assim, Aparecida, qual o grande déficit de Aparecida hoje na saúde?
questão das maternidades, que a gente ainda depende muito de Goiânia. A Aparecida tinha um outro déficit que era horrível para nós, que era não ter UTI. Nós não tínhamos um hospital para cirurgias eletivas, nós não tínhamos um hospital para cirurgias... Eu tenho essa mania de interromper o pessoal. Sim, mesmo. pode falar. Peraí. Você está me falando que a Aparecida, provavelmente, eu acho que eu vou chutar uma data aqui, de 3 anos atrás, 2 anos, não tinha UTI? Não tinha UTI em Aparecida até antes da pandemia. Não tinha uma UTI? Não tinha nenhuma UTI. Nenhuma? Nenhuma pública. Nenhuma? Nenhuma pública. Nenhuma. Nós tivemos na pandemia, e aí o Gustavo se destaca muito na pandemia. Gustavo o ex-prefeito Gustavo Mendanha acabou se destacando muito no período da pandemia. Por quê? Porque investiu pesadamente em saúde. Né? Nós temos o índice constitucional de investimento em saúde, investiu praticamente o dobro, certo? E a Aparecida acabou... Mas vamos voltando lá no governo do Maguito. Maguito foi prefeito, junto com Lula e junto com a Dilma, trouxeram 42 unidades básicas de saúde para a cidade, trouxeram 3 UPAs, ou seja, 3 unidades de pronto atendimento de emergência. Então, cada UPA, pelas regras do Ministério da Saúde, atende 300 mil pessoas. 300? Cada UPA, pela forma com que ela é construída, ela tem a capacidade de atender até 300 mil pessoas. Não, é um público de 300 mil pessoas. É a estimativa. Uma cidade de 300 mil pessoas precisa ter uma UPA. Entendi. Uma cidade de 600 mil... É porque eu estava entendendo que ela teria que atender 300 mil pessoas. Não, simultaneamente. Não. É feito assim, pelo quantitativo da cidade. Então, a Aparecida tem 3 UPAs. Significa que, para os critérios do Ministério da Saúde, a gente pode atender até 900 mil pessoas, 900 mil moradores. Uma cidade de 900 mil moradores. Nós não somos uma cidade de 900 mil moradores. Nós somos uma cidade de 600. Então, nós temos uma UPA a mais. Mas aí, além dessa UPA a mais, nós mantivemos o CAIS do Nova Era e mantivemos o CAIS do Colina Azul fazendo atendimento de emergência. Então, é como se a gente tivesse 5 unidades de emergência. E eu repito, eu até... eu discordo de que o CAIS Nova Era e o CAIS Colina Azul, eles tenham que continuar dessa forma, porque são unidades muito antigas. Então, ou é preciso se fazer uma reforma, porque a UPA foi feita para aquilo, foi feita para emergência, sabe? Salas de reanimação, espaços amplos, um hospital, sala de reanimação, sala para internação, né? Então, tem uma estabilização, tem tudo que uma unidade de atendimento de emergência precisa ter. Então, a gente precisa adequar essas outras unidades. Mas, olha, então nós temos 5 unidades de emergência, aí nós não tínhamos UTI aqui até a pandemia, não tinha nenhum UTI em Aparecida. O terror em Aparecida, para qualquer cidadão e também para a classe política, era quando uma pessoa precisava de UTI. Vou dar um exemplo. Nós tivemos, da família do nosso prefeito atual, Vilmar, o falecimento, né, agora me fala se foi a mãe ou foi a irmã dele, que faleceu por quê? Porque não conseguiu UTI. E ele era vereador à época, presidente da Câmara, e fez todas as tentativas e a gente não conseguiu a UTI. Então, da pandemia para cá, nós passamos a ter UTI. Mas o que melhorou a UTI, então, foi a pandemia ou foi o governo? Não, foi o governo, porque nós só tivemos a UTI porque o governo Dilma trouxe para cá um hospital de excelência. Inclusive, o melhor hospital do Centro-Oeste, o melhor hospital público do Centro-Oeste. O HMAP? É o HMAP. Né, Mas por que ele é o melhor, doutor? E porque ele é... Ele é novo, ele tem os aparelhos, tem tudo. Tem todos mas eu estava vendo um jornal todos os aparelhos, esses dias, que exames. Que tava faltando gente. Porque tá trocando porque de gestão, né? trocou a OS, trocou a organização social, e aí... Mas teve um problema nisso, não, vereador? Parece que tem uma questão de corrupção. Teve um problema de não pagamento dos servidores, dos contratos. Temos vários eu sou contrário a S. Eu acho que eu sou contrário à organização de saúde. Mas eu já ia falar isso também. Sou contrário, eu acho que... Estado que tinha que ser administrado pelo próprio Estado. Lógico. Né? Então, essas privatizações... É só para transferir dinheiro para a empresa. E só para transferir responsabilidade também. Eu posso falar uma coisa sobre a AES que me revolta muito? É que a gente não consegue executar. Ou seja, como assim executar? A gente não consegue executar. As empresas saem... Judicialmente. Lesam o trabalhador, porque eu não mexo só com direito previdenciário. Eu trabalho com direito do trabalho também. Então, a empresa sai, ela contrata
é contratada pela OS. Aí, médico, enfermeiro, isso, médico e tal. E aí, quando chega na hora de rescindir, eles mandam embora, não fazem o pagamento, fala que a prefeitura não fez o repasse, papapá e tudo mais. A gente não consegue... Aí o que é? Organização social. Eles não têm patrimônio para ser executado, não tem mais repasse, porque perdeu o contrato com o Estado ou com a prefeitura. E os diretores não podem ser responsabilizados. Como assim? Alguém tem que ser responsabilizado? Com as decentes rescisões do TST, a gente também não pode redirecionar a execução para a prefeitura. Mas por quê? Qual a justificativa? Porque o TST falou que a gente não pode redirecionar a execução, a não ser que a gente comprove culpa... Da prefeitura. Que a prefeitura efetivamente não fiscalizou. Pois mas se a prefeitura contratou, ela já não é culpada? Solidariamente já seria, né? Mas... nem subsidiariamente a gente não consegue mais. Tanto é que isso está acontecendo, doutora É uma Ariana. revolta. Isso está acontecendo na Gamap. Sim, eu tenho vários clientes. A OS fala que não recebeu da prefeitura, a prefeitura fala que quitou todos os contratos, né? E de fato a prefeitura quitou, certo? A OS não pagou os seus prestadores de serviço. E é interessante. E alguém ficou rico nessa história. Não, logicamente. E aí o que acontece? E aí agora a gente tem uma nova OS lá administrando o hospital. Eu entendo até essa questão da prefeitura. Hospital Einstein, que é agora a OS do Hospital Einstein. É uma OS de referência no Brasil, né? O Einstein é referência em saúde. Então a Aparecida hoje, e aí voltando para o campo, vem cá, peraí, na nossa vereador, rede de saúde... Você quer te cortar, te cortando, como já diz o grande Gil Soares? Isso é uma besterol, né? Não, tipo assim, só tá usando o nome, porque lá não tem os médicos do Hospital Einstein. Não, tem. Os médicos? O protocolo é do não, Einstein. Os médicos. Sai o médico do hospital e vem aqui para Aparecida. Inclusive o médico que está fazendo bariátrica é o médico responsável pelo programa de bariátricas que iniciou o programa. Ele é do Hospital Einstein? É do próprio Einstein. E ele está morando aqui em Aparecida? Não, ele não está morando. Ele vem para fazer as cirurgias, né? Nesse uma vez caso. no mês. Ele vem quando? Aí eu não sei, aí eu teria que ver como é que é o organograma deles, mas eles começaram a fazer as bariátricas lá. Tô falando só de bariátrica, mas nós temos vários outros tipos de cirurgia, certo? Logicamente que, na maioria dos casos, vesícula, esses outros casos, cirurgias mais simples, se utiliza os médicos contratados aqui, logicamente. A OS contrata médicos aqui, mas eles têm um protocolo. É tipo assim, ó, não é não, Alessandro. Trazendo, na verdade não... Primeiro, assim, é uma OS séria que não tem indícios de corrupção pelo Brasil. Então só isso já faz muita diferença. Porque a maioria das OS em saúde é uma anarquia. Pois é, mas na verdade é o primeiro hospital que está sendo administrado por essa OS. Fora do estado de São Paulo, sim. No estado de São Paulo eles têm lá. Eles têm outros hospitais no estado de São Paulo. Mas fora do estado de São Paulo é o primeiro. Inclusive que é um ganho. Inclusive a Aparecida foi atrás disso. A Aparecida foi lá pedir, participem aqui e por que a Aparecida foi atrás? E por que o Einstein se interessou por um hospital em Aparecida? Porque esse hospital é magnífico. É algo surreal. Eu vou te convidar para ir lá. Pois mas tirando o magnífico... E eu sei que você é um cara entusiasta de coisas faraônicas. E lá é faraônico, cara. Lá é incrível. Lá o cara entra doente e ele fala, eu vou melhorar. Ele tem esperança que ele vai melhorar. Por quê? Porque o hospital é magnífico, de construção, muito bonito. Cara, lá tem um jardim interno dentro do hospital para o doente fazer a sua caminhada. Meu papel aqui, incrível. Eu sempre falo isso, meu papel aqui... Fora maquinário, fora a equipe... meu papel é provocar. Sim. Então vamos provocar. Você sabe o número em dinheiro que a prefeitura ela tira para pagar essa OS? Alessandro, eu tenho que pegar a atualização. Mas deve ser milhões. Não, são mais de 10 milhões. Mensais. Hoje a prefeitura tem um gasto, como eu te disse, o gasto da prefeitura hoje, ele tá muito grande na área da saúde, acima do constitucional. Por quê? Porque a Aparecida tem uma rede de saúde hoje magnífica, 42 unidades básicas de saúde. Para você entender, a unidade básica de saúde é o primeiro atendimento. Então, quando o cara está gripado, quando o cara está com a suspeita de alguma doença, tudo começa na unidade básica de saúde. Sim. Ele não vai para a UPA. Mas 10 milhões... Ele vai para a UPA quando ele está com febre, ele está já numa situação emergencial.
Quando ele não está na situação emergencial, ele vem na unidade básica de saúde. Ali ele faz a consulta, e ali ele faz os exames e o médico clínico geral o encaminha para os especialistas. Aí nós temos um centro de especialidades médicas, onde tem médicos de quase todas as especialidades, inclusive tem algumas especialidades que só nós temos aqui no estado de Goiás. Sério? Você sabe qual ou não? Você tá lembrado? Se não me engano, é ligada a... Eu tenho que pegar. É um nome científico médico, eu não estou lembrando aqui agora. Mas o que acontece? Nós temos essa rede, essa parte do atendimento ainda não é perfeito, certo? Não é. Tem muita falha. Por quê? Porque demora, porque o tal do especialista acaba demorando. Só que aí nós temos que entender um problema. O plano de saúde demora até mais, às vezes. Porque o plano de saúde hoje, você não tem Unimed e marca um especialista para um mês, não. Inclusive... Nem para 15 dias, você marca para 6 meses. Eu tenho um amigo meu que ele é... Infelizmente, o que é um erro. Ou seja, os planos de saúde hoje estão deitando e rolando com o cidadão. Sim. Porque você paga e você não tem um especialista que você quer no tempo que você quer. Eu estava conversando com a doutora Ariane, fora que quando terminou aqui a entrevista, a gente estava conversando sobre isso. Que eu sei, eu consigo, eu sou crítico, eu sei, eu não estou falando uma fantasia aqui, eu sei que vão ter críticas do que eu vou falar. Mas se você, proporcionalmente, o SUS e os próprios atendimentos da prefeitura, tem hora que eles estão melhores que os planos particulares. Sim, sim. Agora, sim, voltando à questão... No primeiro atendimento, sempre. Sempre. Voltando à questão da deficiência que você tinha perguntado em relação à rede pública de Aparecida, né? Qual que é a deficiência? Exame de alta complexidade. Sim. Essa é uma deficiência muito porque grande. É caro, imagina. Caro e demora. Demora 6 meses, 8 meses, né? As deficiências nossas que são meio parecidas com outras cidades do Brasil. Cirurgias, tá? Cirurgias eletivas. As próprias cirurgias de emergência. Sim. Os exames de alto custo, por exemplo, antes de começar o podcast, eu estava te falando de uma vaquinha que a gente está ajudando, uma amiga nossa aqui, para poder fazer um ecodoppler das pernas, porque ela está com muita dor, pode ser aí, pode ser... Gente do céu, depois da Covid, os nomes... Pode ser uma trombose, né? Deixa eu falar pode ser uma trombose, pode ser... Eu sei que vai entrar um monte de gente no podcast e vai me xingar pra caramba. Mas você já notou que todo mundo agora tá usando eu acho isso não é idiotice, mas tudo bem. Tipo assim, tudo agora é a vacina que é culpada? Mas a Covid tem... O cara cheira cocaína, tomou hormônio, bebe todo dia e o problema é a vacina. Mas a Covid... Aí não, a vacina é ridículo quem não toma vacina. Mas a Covid, de fato, trouxe uma série de problemas cerebrais, problemas de memória. Uma série de problemas. Minha mãe, por exemplo, ficou com muita coisa, muita sequela, e aí estudos provam isso. Mas o fato é que, assim, ela está com risco de trombose, tá? Ou outra coisa, e aí nesse ponto, aí sim, se fosse um plano de saúde, não seria talvez na hora, mas ela teria um atendimento melhor. Então é onde o plano de saúde ainda acaba tendo um atendimento melhor. Mas comparando com Goiânia, hoje, eu tenho um sogro que está com câncer, né? E meu sogro morava aqui no Parque Amazonas e teve que mudar aqui para mais próximo da gente, então ele está em Aparecida, e que bom que ele mudou. Porque em Goiânia ele não tinha conseguido nada do atendimento dele, é muito demorado. Então em Aparecida você tem uma rede, você sabe onde buscar, tem um aplicativo que você marca, tem próximo da sua casa uma unidade básica de saúde, tem a Saúde Aparecida, o nome do aplicativo. Tá funcionando ainda? Tá funcionando, tá funcionando. Agora tá até marcando consulta por ele. Antes era no 0800 ainda o 0800 ainda funciona, mas agora tem no aplicativo. A senhora que tem que pegar muito laudo, muito Não sei, eu tô perguntando. Tá funcionando. O aplicativo funcionava para algumas funções e agora ele tá sendo também para marcar as consultas, né? Deu alguns problemas, até porque está no início essa questão de marcação de consultas. Por isso que o 0800 continua funcionando. Mas então, se a pessoa não consegue, ela vai no 0800. 10 milhões para uma instituição particular, que é o hospital. Tudo bem, é referência no mundo inteiro e tal, não sei o quê, Eu até acho bom isso, que é o seguinte, todo mundo que tem dinheiro nesse Brasil, inclusive os grandes políticos, vão para o Hospital Einstein. Eu até gostaria muito de ver os grandes políticos. Os grandes políticos. Eu falei isso. Vereador não está nessa toada, não. Mas assim, os grandes políticos, eu gostaria muito de vê-los, inclusive, nos nossos hospitais públicos.
eu acho Alessandro, que eu tenho esse mesmo prova. pensamento. Meus filhos estudam na rede pública, né? O Miguel estudou na rede pública municipal, saiu agora porque foi para o 6º ano, e são 2. E a Mariana. A Mariana estuda até hoje ainda na escola pública aqui próximo. E nós temos uma escola pública hoje que funciona. E eu queria ter esse exemplo para poder falar. Até esses dias atrás, falar, pô, você está usando seus filhos para fazer discurso político. Não, eu estou usando meus filhos para dar exemplo. Para dizer que o filho do político pode estar na escola pública e também, inclusive, para dizer que a escola pública é boa. Os filhos da senhora estão em colégio público, doutora? Não. Não, mas o Miguel já não está no colégio público, porque ele passou para o 6º ano, nós temos uma deficiência vereador, de vagas 10 milhões de reais para uma instituição multimilionária, será que talvez esses 10 milhões de reais não seria bem gasto? Mas esse valor já é dirigido para o hospital em si, não para a instituição. Desculpa, é para todo o hospital. Perdão. Porque fosse a OAS do Como é que funciona, então? Não sou conhecimento eu não tenho conhecimento, mas o orçamento ele é direcionado para o hospital, sendo a OAS ou sendo uma gestão estadual. Então qual que é o lucro do hospital, Einstein? O que ele está ganhando com isso? Ele não precisa fazer publicidade. Não, sim, ele tá vendendo o serviço e administrando isso tudo, fazendo as compras. O que muda? Não, eu não sei qual é o lucro, deve ser o lucro dos serviços médicos, né? Eu não sei se tem um lucro previsto em planilha, eu sei que tem prestação de conta, tem uma controladoria da prefeitura só para esse contrato. Existe uma controlação. Inclusive o advogado é um companheiro filiado do partido. Qual que é o orçamento municipal? O advogado não, contador. Qual que é o orçamento municipal de prefeitura? Quanto que entra de recurso mês da prefeitura? Você faz uma ideia? Você sabe mais ou menos? De imposto? Ou mês ou Prefeitura de Aparecida? Isso. Hoje nós estamos com faturamento, todo o recurso da prefeitura, contando os recursos que vêm de fora. Isso, tudo, né? tudo. De 1 bilhão e 200 milhões. 1 bilhão. Então é muito pouco que está sendo aplicado nesse hospital. Assim, pouco assim. Não, mas isso é só nesse hospital. É isso que eu ia falar. Na rede de saúde como um todo. Na área de aí saúde, nós temos as 42 unidades básicas de saúde. Aí nós temos mais 42 unidades básicas de saúde, mais um centro clínico de especialidade. Quanto que é? Mais bilhão, 3 UPAs. É 1 bilhão por mês. Não, mês não. Esse é o orçamento do ano passado, do ano que a gente todo. aprovou. Então, 1 bilhão e 200 milhões. Então, se a gente fosse dividir por mês, daria mais ou menos algo em torno de 100 milhões por ano, por mês. Seria mais ou menos isso. Quanto que isso representa hoje a aplicação para a área da saúde em Aparecida? Desse orçamento, então, é o quê? 10%? 20%? A última aplicação do orçamento foi 23%. A lei obriga quanto? A lei obriga 15%. Então nós estamos 6% acima, inclusive. Sim. Parabéns, né? Isso é uma coisa que a gente... Não, mas nós já tivemos mais. A aplicação já foi de 28%, na pandemia chegou até a 32%, se não me engano. E Panda, deixa eu fazer uma pergunta. Vai ser prefeito, vice-prefeito ano que vem? Vai ser candidato? Como é que tá aí? Porque pelo que eu estou vendo aí, nos bastidores estão falando muito do seu nome ou para a prefeitura, para ser candidato direto como prefeito, ou para pegar uma vice. Há essa perspectiva? E a senhora votaria? A senhora já conhecia o... Eu sou a leitora dele. Você já era? Então aqui é a panelinha, então. Tá na panelinha. A senhora já votou, então? Já, várias vezes. Várias vezes? Eu tô achando que esse negócio aqui foi meio combinado, mas tudo bem, vamos lá. Como é que tá aí? Eu tô muito tranquilo com relação à questão política. Assim, eu não sou apegado a mandato, a cargo, a disputa de eleição, não sou vaidoso nesse sentido. Nós tivemos uma votação expressiva na última eleição e eu fui candidato ano passado a deputado estadual. Então, assim, eu confesso que ainda estou com fascite plantar, dores dos pés, nas articulações, de tanto que eu trabalhei. E nós tivemos uma votação expressiva, né? 11.084 votos em Aparecida, 15.612 votos no estado como um todo, 2.601 votos em Goiânia. Uma votação aqui na região metropolitana, em Goianira, em Senador Canedo, em algumas cidades, onde o trabalho nosso aqui refletiu para essas cidades. Então, assim, eu fiquei na primeira suplência de deputado estadual. E isso traz o nosso mandato para compromissos também estaduais. Então, hoje eu tenho tratado demandas de várias cidades do estado. Estamos apresentando projeto de moradia em Goianira, a gente está dialogando com o Senador Canedo, está dialogando com uma série de cidades de Goiás. Eu tenho trabalhado a possibilidade de assumir o mandato de deputado estadual. Por ser primeiro suplente, o deputado Carlos Cabral, que é o deputado do nosso partido, é candidato a prefeito de Rio Verde, pode se licenciar no próximo ano para que eu assuma.
Tem aí algumas possibilidades também de ocupar outros espaços e talvez eu possa ocupar o mandato de deputado estadual. Então, assim, eu não tenho muito essa pretensão de ficar disputando eleição por disputar. Agora, eu represento a luta da moradia, eu represento a luta por educação pública de qualidade, represento muitos servidores da saúde, de várias outras áreas da prefeitura. Mas até agora não respondeu. A população mais pobre. Vai ser candidato ou não? Vou dizer agora, representa a população mais humilde da cidade, e isso eleitoralmente foi mostrado nas urnas. Logicamente que eu poderia sim ser candidato a prefeito e até colocaria meu nome à disposição, não teria dificuldade. Só que a candidatura a prefeito, ela tem uma série de dificuldades para que você a construa. Então hoje a gente tem também dialogado e hoje a gente está, inclusive faz parte da base do Vilmar. O Vilmar colocou em execução, o prefeito Vilmar, algumas políticas públicas que você sabe, inclusive, que você acompanha essa luta que eu tenho feito na área da habitação. Hoje nós temos um programa de solução habitacional para as famílias que moram em vulnerabilidade nas ocupações do município. Você sabe que isso é uma luta que eu faço já há algum tempo. Você foi secretário de habitação. Fui secretário de habitação. Nós estamos numa pujança agora de apresentação de projetos para a questão habitacional no nosso município. A gente tem colaborado na Secretaria de Segurança Pública, visto que o PSB, através do ministro Flávio Dino, está no Ministério da Justiça, então a gente está tentando transformar a segurança pública aqui municipal também. Desculpa, eu ri, não foi de você, eu ri porque eu adoro ver o Flávio Dino lá no Congresso. Ele é incrível, né? Eu acho o cara assim... Então, a gente tem tentado colaborar com a gestão, com todas as forças que a gente tem hoje dentro do governo Lula e mesmo dentro da cidade. E eu tenho visto que a gestão tem caminhado para as lutas que a gente defende. Então, e se isso acontece, por que eu deveria ser candidato? Então, essa é uma decisão que eu vou tomar mais à frente. Logicamente que pessoas falam que eu sou candidato a vice. Não existe candidatura a vice, minha gente. Só existe candidatura a prefeito. Então, não existe o cara que é candidato a vice. Logicamente que lá na frente isso pode acontecer. Mas não é o que eu estou buscando. O que eu estou buscando hoje é consolidar nosso nome, consolidar que a gente quer fazer uma política que seja para todo o Estado. A gente quer levar a política que a gente implementou em Aparecida para que seja uma realidade no Estado como um todo. Então hoje o foco meu é para que a gente consiga fazer, que a gente consiga levar essa política para todo o Estado. Então, eu posso dizer que, nesse momento, eu não sou candidato a prefeito, mas não é uma hipótese que está descartada. Doutora, também está se candidatando a prefeita ou a vice-prefeita aqui em Aparecida? Não tenho vida política nesse sentido. Eu só queria... Posso fazer um papel de entrevistadora? Sim. Eu acompanho o vereador nas redes sociais e aí eu vi que foi aprovado um projeto de lei junto à Aparecida Prev recentemente. Você podia falar um pouquinho sobre esse projeto? Porque eu não tenho conhecimento sobre técnico de enfermagem, não é? Parece que foi. Na realidade, era uma reforma da Previdência. Estava se fazendo ajustes na Previdência, copiando as obrigatoriedades e algumas coisas do modelo da reforma da Previdência de 2019, que foi uma reforma da Previdência, no nosso ponto de vista, trágico. Então a gente tinha uma série de questões que estavam colocadas no projeto, sobre o tempo de aposentadoria, principalmente para os professores, o tempo especial de aposentadoria, mas também para a categoria da saúde, todas as outras saúdes, todas as outras categorias do município que seriam prejudicadas. O que a gente dialogou com o prefeito e a gente conseguiu, a gente fez algumas audiências públicas, formamos uma comissão ali com os sindicatos para poder tratar o projeto de lei e o que a gente conseguiu, o que a prefeitura apresentou, é que inclusive a Aparecida precisa fazer concursos urgentemente. E para fazer esses concursos, com a regra atual, contabilmente o Aparecida Prev não seria possível, inclusive não teria nem aprovação para poder lançar esses concursos, por conta do balanço autorial do Aparecida Prev, que tem superávit até 2032, mas a partir de 2032 ele entraria em déficit. Então a prefeitura apresentou as contrarrazões de que era necessário, foi aprovada então, e tinha algumas inconsistências também. Nós tínhamos dentro da legislação, não estava claro como que seriam as pensões. Então não tinha regra para pensão. Então o que a gente tem aí de pensões que estavam sendo pagas a pessoas muito novas,
Um rapaz de 18 anos que casou com a senhora de 70, ou de 60, ou mesmo de 50, e que ficou ali com a aposentadoria integral e pro resto da vida. Então, essas regras foram criadas, né, para isso ter um prazo, né, um prazo do casamento, uma idade mínima, algumas questões que, inclusive, precisavam ser ajustadas na legislação inicial. O fato é que, no final, o que a gente conseguiu? Que a reforma da Previdência que foi apresentada, fez alguns ajustes, ela não vai ser utilizada para nenhum servidor até 2023. Todos os servidores que entraram não... A senhora atua também na área da Previdência Municipal? Alguns casos, temos poucos casos, mas é uma área que eu tenho me interessado bastante atualmente. Pronto. Então, assim, a reforma da Previdência não afeta nenhum dos servidores atuais, até janeiro de 2023. Ok. Agora, os novos no serviço. Que ingressaram no serviço até 2023. Agora, os novos concursados, sim, aí vai afetar. Bom, nosso tempo aqui acabou. Eu queria agradecer. É rápido, né? A gente pensa que vai demorar, mas o tempo voa. Agradecer muito o vereador Panda. Pode ser o nosso candidato aí a vice-prefeito ou mesmo uma candidata a prefeito para Aparecida. Eu agradeço muito o convite de vir aqui ao nosso podcast e tal, com essa entrevista. Nós já temos aí um enorme números de 5 ou 6. Também não estou nem aí para seguidor, não precisa apertar sininho, não precisa seguir, eu sempre falo isso, não estou nem aí para isso. E agradecer também a doutora Ariane por estar aqui, mas não deu para a gente fazer todas as perguntas, mas com certeza vamos chamar de novo para fazer as perguntas. E gostaria de saber se o vereador também pode voltar aqui depois, porque eu tenho certeza que vão ter outras perguntas que vão fazer para a gente, e fazer as últimas considerações finais aqui no programa, alguma coisa que ele quer, que ele deixou, que ele gostaria de estar falando, enfim. A palavra é sua agora e depois a doutora Ariane. Agradecer aqui a doutora Ariane, agradecer o Alessandro, podcast Aqui no Seu Direito. Aqui no Seu Direito, porque meu sobrenome é Aquino. Sim, Aquino, ficou muito bom. E assim, dizer que a luta política não é uma luta simples, não é uma luta fácil. Infelizmente, grande parte dos políticos está na política pelo seu próprio interesse, não pelo interesse coletivo. E isso é uma coisa que a gente precisa mudar, mas a política ela só muda se a população também entender que o político precisa ser escolhido por competência ou precisa ser escolhido por, de fato, poder apresentar uma política pública que mude a sua vida, não pelo que vai te beneficiar individualmente. Então, essa é uma questão da nossa política que ainda é muito difícil de ser resolvida. Eu continuo nessa luta, enquanto força estiver, e estou à disposição para estar aqui quantas vezes for necessário. Vamos chamar sim, obrigado. Principalmente agora nas próximas eleições. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fui dono de um colégio aqui em Aparecida, e no meu colégio, não é bem colégio, era um cursinho, eu chamava todos os candidatos para fazer um debate com os alunos, e o pau quebrava. E eu vou fazer essa questão de fazer. Na época das eleições, eu vou estar chamando as pessoas para estar aqui falando de todas as suas tendências políticas, seja ela direita, esquerda, centro, todos os seus partidos, para estar falando para a população aqui, as 3 pessoas que nos veem, beleza? O que está acontecendo. As últimas considerações da doutora Ariane, sempre muito bonita, muito inteligente, e últimas palavras. Então, novamente, agradecer o convite. Estou à disposição. Aparecida é a minha cidade de coração. Eu posso dizer que eu sou cidadã aparecidense. Goiás não se sinta ofendida, a cidade de Goiás, mas eu estou há muitos anos aqui, já vim lá há 16 anos que eu moro aqui em Aparecida. Tenho minha vida profissional aqui em Aparecida também. E somente agradecer o convite, né? E dizer que estamos à disposição. Vocês, obrigado por ter vindo, obrigado mesmo e até a próxima.